Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Curtiu a música que eu coloquei que tinha sido sucesso com o Culture Club, com a Rita Cold, né? Sim, eu não sabia disso. Ninguém sabia. Aprendendo. Nem eu, nem o Flávio, ninguém conhecia essa música. Depois você pode falar no intervalo, depois para quem não está sabendo do que a gente está falando, depois você pode pôr no intervalo. Rita Cold. Ela que é conhecida por músicas Água com Açúcar, né? Eu lembro de uma dela que foi trilha sonora de novela. Agora, o nome da música dela não vou esquecer, mas ela foi a primeira a gravar do You Really Want to Hurt Me, grande clássico do Culture Club. Mais tarde aí você Oi? Bom dia, Rodney. Bom dia. A música eu acho que é a que ele falou, o tema de novela é We All Alone. Exatamente. E ela também. E tem outra que, bom dia, Rodney, querido. Bom dia, Flávio. E teve outra também que foi tema de 007. Sim, All Time High. All Time High. E tem uma outra que eu gosto muito, You. Eu gosto dela, tem um balanço gostoso. Tem um balanço gostoso. Nós já tocamos a Rita Cold aqui, então no intervalo nós vamos tocar o You. We Are Alone também, que era do Mosquex. Isso para quem está ouvindo no SoundCloud, tá? Para quem está ouvindo no YouTube, não tem esse bloco musical, até porque se eu colocar depois, o pessoal lá das gravadoras acaba bloqueando o vídeo. Tem isso também. Aí não é possível que as pessoas que tenham dispositivos móveis acompanhem o programa pelo celular, ok? Pode verdade, ser. Eles bloqueiam mesmo. Que história é essa de retirar patrocínio após comentários depreciativos de Pedro Ernesto sobre o jogador Bolanhos? Pois é, semana passada eu elogiei bastante aqui o Pedro Ernesto Bernardin, narrador da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, porque ele levantou aí uma arrecadação para ajudar um companheiro de Porto Alegre a fazer uma cirurgia bariátrica, o Jairo Cuba, né? Só que agora, dessa vez, ele pisou na bola. Então, uma no cravo e outra na ferradura. Durante uma festa fechada aí para torcedores gremistas, o Pedro Ernesto fez uma participação musical, né? Ele gosta de cantar de vez em quando. Então, ele fez lá uma apresentação musical. E durante um dos intervalos de uma música e outra, ele fez um comentário depreciativo referente a um jogador, né, de origem, se não me engano, eu acho que ele é equatoriano, é o Bolanhos, Miller Bolanhos, que está deixando o Grêmio de Porto Alegre, não teve uma passagem muito feliz pelo futebol brasileiro, e então o Pedro Ernesto fez alguns comentários depreciativos. Isso tem em vídeo, quem quiser, eu não vou repetir aqui o que o Pedro Ernesto falou, mas quem quiser saber o que ele falou de fato, pode buscar na internet, porque existem dezenas de vídeos aí a esse respeito. Pois é, então o vídeo acabou viralizando, alguém com o celular gravou e acabou distribuindo aí via as redes sociais, e a coisa tomou uma proporção muito grande. Porra, mas fala aí, o que é que ele falou, cara? Eu prefiro não repetir, foram comentários sexistas e preconceituosos. Então teve uma questão aí de sexismo e preconceito, mas o vídeo acabou viralizando. Mas tem homofobia também? Tem homofobia. Tem homofobia e tem racismo também. Não, negativo, não vou rodar, não. Então, e aí o vídeo acabou circulando pelas redes sociais e você sabe, né, essas coisas acabam ganhando uma proporção muito grande. O Pedro Ernesto se desculpou no seu perfil via Twitter, tá? Então ele pediu desculpas não só a quem se ofendeu com o vídeo, como ao jogador Bolanhos, mas a empresa de tecnologia SAP, que ela é uma empresa que tem matriz na Alemanha, ela acabou então tomando uma decisão na última terça-feira, e ela retirou então o patrocínio do programa que o Pedro Ernesto apresenta na Rádio Gaúcha. Perfeito. Oi? Perfeito. Não foi especificado qual foi o programa, mas eu imagino que seja sala de redação. É o único que o Pedro Ernesto apresenta, além das narrações dos jogos de futebol lá na emissora, tá? É que assim, eu sei que eu deveria saber isso, mas é claro, a gente não tem tempo de ficar acompanhando todos os programas, mas eu creio que foi uma sala de redação. Então, a SAP, ela até me passou uma notinha dizendo que ela repudia toda e qualquer manifestação racista e homofóbica e investe em diversas iniciativas que promovem a diversidade. Portanto, a empresa decidiu retirar do programa
o patrocínio de um dos programas do veículo. E a área de relações de imprensa do Grupo RBF respondeu, também foi procurada por mim, ela respondeu que o episódio ocorreu em ambiente privado e o comunicador já se desculpou em sua conta nas redes sociais. Agora, então, a notícia que vem aí de Porto Alegre. Eu pergunto para você, adianta depois que você ofende a pessoa, já fez, né? Que você esculhamba com a pessoa e não é a primeira que ele apronta, quer dizer, o camarada já é reincidente específico. É verdade, mas assim, eu não sou, o Pedro Ernesto, ele é, como eu já falei da outra vez, ele é mal visto aqui em São Paulo por conta daquela narração famosa, sim, da partida entre São Paulo e Internacional na Libertadores de 2006, onde ele falava que o Inter ia pisar e rasgar a camisa do São Paulo. Depois disso ele passou a ser meio que mal visto. Assim, teve uma partida agora, São Paulo e Grêmio, que eu percebi isso. Eu percebi que o pessoal até hoje não perdoa o Pedro Ernesto por causa disso. Voltando no tempo, é a mesma coisa que aquele comentário que fez o Flávio Gomes a respeito dos times do sul do país, né? Isso, lá no Twitter também, né? Que rendeu grandes dores de cabeça. Exatamente. E a saída dele dos canais ESPN. Exatamente. Então, mas assim, só que o Pedro Ernesto, eu acho que ele fez um comentário infeliz, né? Ele não imaginava que estivesse sendo filmado por celulares e por isso que a coisa acabou tomando uma dimensão tão grande. Ele errou, reconheceu que errou, pediu desculpas, mas a vida segue. Claro, não vai ser a primeira nem a última vez que o nome dele vai estar envolvido em polêmica. Eu prefiro pensar que o Pedro Ernesto é um camarada demasiadamente humano, que é capaz de tomar decisões generosas, como aquela que eu falei de correr atrás de uma vaquinha para ajudar um profissional que precisa muito, aquela questão da cirurgia bariátrica, sim, do jornalista Jairo Cuba, e essa humanidade mesmo faz com que ele acabe também pisando na bola, fazendo comentários homofóbicos e sexistas. Então, eu acho que isso aí está dentro do pacote de humanidade do Pedro Ernesto Dinardim, que vai acertar e vai errar. O importante é que, se ele reconheceu que errou, a vida segue e é mais uma lição aprendida, meu caro João Alckmin. Eu dou 3 tiros no Rogério, ele se recupera, eu vou lá, peço desculpa e a vida segue. Bom, mas aí também é uma coisa, aí são coisas diferentes, né, João? Olha, honra, dignidade não tem preço, viu? Honra, dignidade não tem preço, principalmente quando se trata de comentário sexista e homofóbico. Aí já ultrapassou os limites do tolerável e já está tangenciando a área criminal. Já está tangenciando a área criminal. É porque o Bolanhos está indo embora, não quer saber, porque senão poderia processá-lo e ele teria sérios problemas. Sim, sem dúvida, né? Como você disse bem, né? Ele não vai ficar mais no Brasil, mas se ele quisesse, poderia processar, se bem que eu acho também, talvez o pedido de desculpas também pode ter inibido aí qualquer outro tipo de ação, né? Então... mas o problema é o seguinte, depende do Ministério Público, né? É crime de ação pública, não é privada. Nesse caso, eu acho que a punição já aconteceu, então já puniram no bolso também, né? Dizem que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, né? Então, certamente o Pedro Ernesto vai pensar 2 vezes antes de falar alguma bobagem durante os shows dele. Bom, qual foi a gafe do Marco Antônio Pereira? Vai, fala aí. Você gosta, então, né? Ainda no rádio de Porto Alegre, né, nós tivemos a estreia do Marco Antônio Pereira, que era narrador da Rádio Guaíba. Aliás, eu já falei sobre esse caso aqui. Então, ele acabou acertando com a Rádio Grenal, vai apresentar um programa lá todos os dias, a partir do meio-dia, o Duplo em Debate, e também vai ser o narrador das jornadas esportivas da emissora. Na última segunda-feira foi feita uma apresentação oficial, até um programinha bem agradável, onde se contaram várias histórias aí do rádio esportivo, não só do Rio Grande do Sul, mas do rádio esportivo brasileiro, né? Então, foi feita a apresentação com a participação dos grandes nomes da Rádio Grenal, só que aconteceu uma gafe, né? E isso justamente quando foram pegar narrações antigas do Marco Antônio Pereira, da dupla Grenal, as narrações mais marcantes. Então, na hora do gol pegaram um gol que ele narrou do Internacional e tudo até deu certinho. Mas na hora que foram separar o gol do Pedro Rocha na final da Copa do Brasil do ano passado, que garantiu o título do Tricolor,
o áudio que foi escolhido era a narração do Pedro Ernesto Bernardim, da concorrente Rádio Gaúcha. E apesar da falha, não houve constrangimento. Os participantes... tem aí, eu acho que está no azulzinho aí. Tá aqui, peraí. Vamos rodar aí para você ouvir. Ai, meu Deus do céu, eu vou te contar, viu? O estagiário atacou novamente. Vamos lá, estagiário, não, acho que é falta... Ô, meu caro Leonardo Souza. Oi. Solta o gol do Pedro Rocha na Rádio Grenal. O Michael deu para Ramiro tentou no meio, Pedro Rocha ganhou no marcador para marcar o gol. Gol do Grêmio, golaço, Pedro Rocha, que jogada, que lançamento, ele ganhou do zagueiro e meteu no canto do vidro, categoria, frieza, habilidade. 5:21. Homenagem mortadela. Todo mundo homenageando todo mundo. Aqui, ó. Hoje é um dia de festa. Acontece. No WhatsApp da Rádio Grenal. Pois então tá aí, né? Vocês ouviram aí, essa voz mais grave que vocês ouviram depois que rodou o gol do Pedro Ernesto era do Marco Antônio Pereira. Tá certo que às vezes confunde um pouco, mas não era pra tanto, né? Se duvidar, não dá. Eu acho que eles devem ter pego lá do YouTube, né? E no YouTube tem lá o crédito de quem narrou, né? Então, o pessoal lá, apesar do, como eu falei, apesar da situação constrangedora, né? O pessoal levou na boa e essa gafe marcou a estreia do Marco Antônio Pereira na Rádio Grenal. E a gente espera aqui que ele tenha grande sucesso e que ele disse que vai ficar que talvez aí mais 2 anos ele encerra a carreira, fica lá, né, pelos lados da Rádio Grenal, então a gente espera que ele tenha uma passagem gloriosa aí pela emissora, que é dedicada a falar 24 horas por dia de futebol, com ênfase na dupla Grêmio Internacional. Eu não sei, eu queria ver um projeto desses aqui em São Paulo, né, ou então no Rio de Janeiro, mas lá, como o pessoal é muito fanático por futebol, então esse projeto já tem quase mais de 5 anos e é um case de sucesso lá no rádio de Porto Alegre, João Alckmin. O maior apresentador do rádio brasileiro, Dudu Camargo, o que é que tem? Passou vários maus bocados aí durante a semana, né? Meu Deus. Pois a semana passada foi muito atribulada para ele, né? Dudu Camargo. Como a gente já está falando aqui. No sábado à tarde, acho que foi no sábado à tarde, de fato, foi divulgado aí por vários sites e portais da internet que ele teria sido demitido da Super Rádio por indisciplina, devido a faltas e atrasos. Só que depois, na noite do mesmo sábado, lá por volta quase das 11 da noite, o UOL publicou uma entrevista com ele, dando conta de que a notícia não procedia, que ela era mentirosa e que realmente era a tentativa de algumas pessoas de plantar notícias para prejudicá-lo. Então, mas depois o que se soube? Graças à apuração do Ricardo Feltrin, que é colunista do UOL, realmente houve um conflito entre o Dudu Camargo e o co-apresentador do programa, que é o Christian Gomes. Esse Christian Gomes também é uma figura assim que a gente precisa entender qual que é a situação dele, porque muitas vezes ele já foi apresentado como empresário do Camargo. Agora não é mais empresário. Aí agora ele é só co-apresentador do programa. Mas enfim, empresário ou não, esse camarada tem uma participação muito importante na presença do Camargo no rádio. Então, eles parecem que os dois tiveram um desentendimento que a própria direção da Super Rádio teve que intervir para que as coisas ficassem normais, para que as coisas ficassem no lugar. Então, pelo jeito, a partir de agora, claro, se não houver nenhum tipo de problema lá na frente, o Dudu Camargo segue com o seu programa no rádio, claro, não vai fazer todos os dias, por exemplo, antes do feriado, antes do 7 de setembro ele já não fez, ganhou uma folguinha, mas, então, de qualquer forma, fica aí essa questão, esse registro. Dudu Camargo não deixou a Super Rádio, continua lá fazendo seu programa de segunda a sexta, às 8 da noite. Mas o problema é o seguinte, é muito criança também. Não, é muito criança, criança. Que depois eu estava lendo, João, não sei se você viu, parece que ele anda dando uns perdidos por aí, viu? E ele até bloqueou a avó dele no Instagram também. Ah, é? Ele bloqueou a avó dele no Instagram. Porque assim, a família dele está reclamando que de vez em quando ele dá uns perdidos, não vai dormir em casa, e isso deixa todo mundo lá preocupado, né?
Tudo bem, quer ir pra balada? Vai, mas pô, dá um toque. Dá um toque, fala, tô indo, não vou chegar só amanhã. Vou acabou. chegar só amanhã, eu acho que eu só volto amanhã. Tá, ele tá na idade de fazer isso, sem problema, mas pô, dá uma, que é um garoto de avisada, 18, né? 19 anos, se tanto? 19 anos. 19 anos, uma criança, é um nenê. Então. E o... Ah, não, essa aqui só pode ser mentira dele, Flávio. Não é, não. Tem o áudio aí, viu? É mentira. Não, tem o áudio. Alexandre Frota estreia na Rádio Cidade em 11 de setembro. Aliás, Cantinho do Abreu, viu? Só tinha que ser o Abreu mesmo, viu? Só tinha que ser o Abreu. Dá a notícia de uma vez, vai logo, vai. Pois é, então com toda essa confusão, né, envolvendo o Dudu Camargo e o empresário, que não é mais empresário, que agora é só parceiro do programa dele, né? Muita gente correu para ouvir o programa, a atração da segunda-feira, a edição de segunda-feira do programa do Camargo, né, para saber se de repente eles iam fazer algum pronunciamento oficial, etc. E só voltando então ao assunto anterior, eles fizeram uma brincadeira deixando a entender que tudo não passava de uma pegadinha, mas eu creio que não, porque a coisa lá foi bem feia. O Ricardo Feltrin é um cara sério que de repente ele não iria colocar da maneira que foi se não fosse. Mas então, eu ouvi todo o programa e a principal informação que eu consegui depreender daquela edição foi que a partir do próximo dia 11, ainda sem detalhes de horário, de periodicidade, Alexandre Frota irá comandar um horário na Rádio da Cidade, que é uma das rádios do Grupo Abreu. Vamos ouvir o áudio aí, o João, para provar que não é cascata. Ouça aí a informação que saiu diretamente do programa do Dudu Camargo. No programa, nós vamos ser obrigados a ouvir isso. Vai ter que ser obrigado. Antes do Roger falar isso, só para lembrar do Camargo que tem estreia na Rádio da Cidade. Sabe quem vai apresentar um novo programa na Rádio da Cidade? Quem? Alexandre Frota. É verdade. Eu amo Frota, inclusive já beijei ele na boca. Vamos dar boas-vindas pro nosso amigo no próximo dia 11, viu? Alexandre Frota estreia um programa na nossa Colirmã, que faz parte aqui do nosso grupo da Rede CBS. Sucesso pro Alexandre Frota, Dudu. Frota, te amamos, exatamente, meu amor, sucesso. O Frota disse que assiste o Primeiro Impacto. Quando eu encontrei com ele aqui, ele disse que assiste, disse que gosta. É nóis. Você sabe imitar bem o Frota, hein? Vem o Frota. Alexandre Broca. Então não se sabe, João, não se sabe que tipo de programa vai ser, se vai ter um viés político. Agora o Alexandre Frota é um ativista político aí nas redes sociais, se vai ter um viés de entretenimento, lembrando que o próprio Frota já apresentou já há muito tempo já um programa na Transamérica chamado Treta Show. Isso foi um pouco depois da época do Caso dos Artistas, né, que deu um upgrade na carreira dele. A Transamérica convidou ele para apresentar esse programa, só que ele não ficou no ar muito tempo na Transamérica. Por quê? Porque ele entrevistou a Mariana Kupfer, e na época ela era contratada da Rádio Jovem Pan, ela também tinha participado da Casa dos Artistas. Ele a levou no seu programa na Transamérica e a direção não gostou justamente por isso, porque na época ela era contratada da Rádio Jovem Pan. Marcelo de Sena deve lembrar dessa história. E então vamos esperar para ver o que vai ser, mais detalhes também, como é que vai ser como é que vai ser esse programa, a periodicidade, o dia, o horário, para a gente ficar de olho e passar as informações. Mas aqui você diz que o apresentador disse que foi uma notícia implantada? Isso é. Implantada? Aí saiu do Camargo, eu peguei a declaração literal do Camargo no UOL. Quer dizer, depois até a hora que tiver um intervalo eu te passo a notícia. Mas é uma declaração que o Dudu Camargo deu ao UOL. Eu acho que ele deve ter confundido implantado com plantado. Tá, foi implantada. Foi implantada. Eu coloquei entre aspas. Eu vi, aqui tá entre aspas. Essa minha dúvida é a seguinte, deveria implantar... Bom, deixa pra lá. Rodney Brocanelli. João Alckmin. João, deixa eu fazer deixa eu inverter um pouquinho a pauta, porque eu precisava dar uma resposta para um ouvinte. O Antônio João Souza, ele escreveu na semana passada, ele fez até algumas observações sobre o programa, e uma delas, eu queria até responder para ele, até deu uma sugestão para a gente fazer o programa mais conversado, porque segundo ele é perceptível no ar a leitura das notícias. Mas na verdade o que eu queria dizer ao Antônio João Souza é que é uma opção mesmo que eu fiz, tá? Então tem uma parte que é conversada aqui no programa e tem uma parte que é lida. Por que isso? Porque eu acho que isso ajuda a gente não perder detalhes das notícias que nós estamos passando. É apenas por uma questão
de organização. Então, aqui a gente bate papo, então aqui nós estamos em 4 pessoas batendo papo sobre as questões de rádio, então o programa tem esse lado, mas eu prefiro deixar também uma parte lida, até para, de repente, as notícias ficarem claras. Tudo bem, tá certo que se eu tivesse uma verbinha, eu contratava o Roberto Miller para fazer a leitura das notícias e a gente faria o comentário, mas já que a gente não tem essa verbinha, então vocês vão ouvir a minha voz hoje, uma voz mais gripada do que é de costume, mas de qualquer forma, então fica esse recado. Eu quero agradecer ao Antônio João Souza pela audiência, e ele falou que você é muito mal-humorado, João. Será que isso é verdade? Não é verdade. Então o João Malkin não é mal-humorado. Não, eu não sou mal-humorado, nunca fui mal-humorado. Eu sou uma pessoa de bom gênio. Flávio Ascar pode dizer isso. Flávio Ascar, por favor. Eu sou uma pessoa... Flávio é meu amigo há 30 e poucos anos, assim como Fufunha, sabe que eu sou uma pessoa bem-humorada, gentil, educado. Eu sou um gentleman. É sim, é verdade. Fufunha, por favor, no microfone. Muito bem-humorado. Eu sou mal-humorado, Fufunha? Oi, Fufunha! Sim, João. Eu sou mal-humorado? João. Eu sou mal-humorado? Veja bem, João. Não, você não, João. Aí. Tá. Bom, o que é? A Aberte tenta mais rádio, não obtém liberação da Voz do Brasil durante o jogo da seleção brasileira, é? Pois é, João. Nós tivemos, então, na última Eu vou te dizer, é o fim do mundo. Nós tivemos na última terça-feira um jogo entre Colômbia e Brasil, válido pelas eliminatórias da Copa da Rússia. Claro, o Brasil já está classificado, o Brasil só está cumprindo tabela mesmo, mas o que importa é que a seleção brasileira realmente já carimbou seu passaporte para a Rússia. Só que esse jogo foi disputado às 17h30 de um dia útil, né? 17h30, claro, agora eu não vou lembrar qual é o fuso horário lá da Colômbia, mas de qualquer forma é uma opção da Colômbia, né? Que ela justamente quer fazer os jogos na parte da tarde para com o calor, para que ela tenha um aliado no clima, né, no calor lá das cidades colombianas. Só que o que acontece? Isso acabou prejudicando um pouco o rádio aqui de São Paulo, o rádio do Brasil como um todo, porque parte desse jogo ia cair justamente às 19 horas, que é o horário onde começa a Voz do Brasil. E a ABERT, a Associação Brasileira de Rádios e Televisão, até fez uma gestão junto à empresa brasileira de comunicação, responsável pela Voz do Brasil, para liberar as emissoras de transmitir o programa durante os minutos finais da partida. É claro, todo mundo, ao pedido da ABERT, nesse pedido tinha a possibilidade de repente, as emissoras poderem transmitir esse jogo, transmitir o programa oficial depois do encerramento da transmissão. Mas, infelizmente, essa solicitação não foi aceita. Apenas 2 emissoras aqui do Brasil tiveram a possibilidade de transmitir o jogo na íntegra. Uma delas é a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte e a outra é a Bandeirantes em FM 90,9. Ambas estão amparadas nas suas liminares e, por enquanto, não tem a obrigatoriedade de transmitir a Voz do Brasil apenas em horários alternativos. Depois não se sabe o porquê que o povo odeia os políticos, né? Não se sabe o porquê que... quem é que vai perder tempo de ficar ouvindo a Voz do Brasil quando a televisão está transmitindo? Depois não se sabe o porquê que o povo odeia político, tem ódio de político. Só que a transmissão pelo rádio, ela iria atender um contingente enorme de pessoas que está voltando para casa, ou então para a faculdade, e não tem a possibilidade de assistir a televisão no transporte público, né? Então, por exemplo, o camarada está lá dentro do ônibus, não tem como poder, às vezes, ligar uma televisão para poder acompanhar. E a mesma coisa a gente que está dentro de automóveis, né? Então esse contingente de pessoas acabou sendo prejudicado pela decisão da ABERT. Então, da decisão da IBC, que é responsável pela Voz do Brasil. Então, eu queria entender por que isso acontece. Por que a IBC joga tão duro com relação à não liberação da Voz do Brasil? É uma vingança? É uma vingança por causa do histórico aí de liminares que foram impetradas ao longo dos anos para a liberação do programa oficial?
se for por isso, eu acho que quem está saindo prejudicado é o ouvinte, né? Não é a classe política. A classe política já vai mal das pernas. As notícias por si só já depreciam a classe política. E esse tipo de atitude não ajuda em nada também a melhorar a imagem deles. Não, e ninguém mais suporta falar em político. O que falta é as rádios começarem a fazer uma campanha dizendo, olha, são os políticos que não vão permitir que vocês ouçam o jogo. Não permitem que vocês ouçam a transmissão do Jogo do Brasil. Conscientizar o povo de que a culpa é desses ladrões, desses vagabundos desclassificados. A responsabilidade é minha, João Carlos Rodrigues de Alckmin Barbosa. Vagabundos desclassificados, ladrões da pátria. Eu acho apenas que as emissoras de rádio não vão fazer uma campanha desse tipo. Porque são uma concessão. Porque são concessões. Nós, como não somos... renovação, o camarada vai lá, a sua emissora fez uma campanha tal. E aí, é claro que não vai. É claro que a gente não tem casos assim de emissoras cuja concessão não foi renovada por causa de críticas, né? Eu não conheço nenhum caso assim, mas vocês podem ter certeza que vão fazer um terrorzinho antes de decidir. Do jeito que está o Brasil, meu amigo, não tenha dúvida. Principalmente agora que proibiram políticos de per si ou por interposta pessoa terem sociedade em rádio. Alguns, como Jader Barbalho, colocaram a filha, a justiça barrou, falou negativo. É parente, não pode. Então fica aí. E repetindo, quem sai derrotado com tudo isso é o ouvinte que... Muita gente não tem acesso à televisão e acaba privado de saber aí o resultado do jogo, né? E muita gente acha, né, muita gente se esquece que a cobertura de uma partida de futebol é uma reportagem, né? Você já pensou, você está assistindo lá uma reportagem no Jornal Nacional, de repente ela é interrompida para a entrada do horário político? Olha, não é bem assim, mas acontece. Eu sei, mas tá certo, o exemplo não foi... Não é bem assim, mas acontece. Foi apenas para tentar ilustrar o que eu digo, né? Que lá assista ao Jornal Nacional depois do horário político gratuito. Que também de gratuito não tem nada. A ilustração não foi boa, mas apenas o que eu queria dizer é isso, é que de repente estão interrompendo uma reportagem, claro, a transmissão de uma partida de futebol não deixa de ser uma reportagem. É uma reportagem. Com as suas características peculiares, mas é uma reportagem sobre um evento esportivo que está acontecendo naquele instante. Vamos pro Cantinho do Abreu? Mais um? Então eu preciso da vinheta. Vamos lá, Flávio. Agora o Rogério também. 1, 2, 3. Cantinho do Abreu, se não te paga, nem eu. Vai. Pois eu tô aqui com as Olha só, presta atenção o que ele já aprontou essa semana. De novo? Vai. Então aqui com as informações do rádio, o Dial paulistano está com mais uma mudança envolvendo a emissora da Rede Mundial de Comunicações. Depois de uma semana como 92 FM, a 92,5 kHz FM mudou novamente a sua denominação e agora está veiculando o seu nome como Estilo FM. Fala sério, cara. Estilo FM. Tá. Assim como as suas antecessoras, a emissora mantém a grade voltada ao segmento adulto contemporâneo. Ela surgiu na madrugada da quarta-feira, dia 6, e a rádio já veicula vinhetas com a nova identificação e o slogan Feita para Você. Até o fechamento da matéria do pessoal do rádio não foi veiculado o break comercial. Aliás, um detalhe, né? Eu costumo sempre ouvir rádio no final de semana, né? Às vezes eu estou indo e voltando dos estádios, aí eu começo a ouvir rádio, né? Você lembra, o Flávio é daquela época, né? Do 1 hora só de música, né? Sim. Agora são 5 horas só de música. Ô, louco! 5 horas só de música. Tem a Cris FM tá com essa... Tá com esse tipo de programação. O bebê cresceu. Oi? O bebê cresceu. Vamos lembrar o seguinte, se aqui está com isso, o Fernando Fatura de Gênio está copiando da gente. 4 horas de música sem intervalo comercial. E como que a rádio fatura? Deve ser mas justamente por causa disso, porque não fatura, então eles resolvem colocar um bloco comercial enorme sem intervalo. Ok. Então, lembra quando apareceu quando a Antena 1 apareceu com aquela proposta do Toca Mais? Sim. Aí tu deu uma entrevista famosa nas vezes em São Paulo, tirando o barato. Falou, eles tocam mais porque não tem anúncio. É verdade. Lembrar. E você lembra do que disse o Negrão?
Do quê? O que ele disse? A diferença é que a Antena 1 cobra o triplo do que cobra a Jovem Pan. Tem gente que gosta de vender Coca-Cola para 4 crianças dividir, e tem gente que prefere vender Mercedes como eu. Pois é. Bateu, levou, né? O Totinha levou. O Totinha bateu, levou. A grande realidade é a seguinte: o Negrão não tem necessidade nenhuma ele não ganha dinheiro com a rádio, segundo o Paulo que trabalhou lá. Aquilo lá é divertimento para ele e para o filho poder quebrar quando está estressado. Puxa vida, né? Eu queria ter um pai radialista, né? Porque eu também. Eu ia saber o que fazer com a emissora. Né? Ele chega lá e o Paulo contou aqui, você ouviu, que é muito bem montado aquilo. Eles têm um grupo gerador que pode iluminar uma pequena cidade, só que o estúdio fica apagado, só o de gravação que funciona. Porque é tudo errado lá. Bom, deixa eu seguir aqui com o noticiário da Estilo FM. A Estilo substituiu a 92 FM, marca que permaneceu no ar por uma semana. Tudo isso? Ela entrou no ar no dia 29, último dia 29, com a plástica identificando o nome da rádio, mesmo com o sistema RDS ainda mostrando o nome de Prime FM. Essa última durou um pouco mais e ela foi percebida pelos ouvintes paulistanos no dia 11 de agosto, tirando do ar a Melodia FM 92,5 de perfil gospel/evangélico. Muita gente, aí é uma especulação, tá? Não tem nada de informação. Eu tô passando o que a gente tem ouvido aí falar no mercado, né? Em várias conversas. E de repente não seria surpresa se a partir de um determinado momento a Massa FM entrasse nos 92,5 MHz, que é essa frequência onde está atualmente a Estilo FM. A gente sabe que o Ratinho está louco por uma rádio aqui em São Paulo, e ele tem conversado bastante com o pessoal lá do Grupo Abreu. Eu já falei aqui que é uma fria, mas vamos esperar. Vamos esperar o desenrolar dos acontecimentos. Olha, você sabe que eu fico tão atordoado com esse negócio do Abreu, que eu não sei se o Flávio ou o Rogério conseguem, ou você, mas eu já não sei mais o que é o que no Grupo Abreu, o que ela faz, o que ela faz. Não tem o que saber. Eu acho que nem o Abreu sabe, viu, João? Eu também acho que não. Se tudo que acontece é a ideia dele, né? Tem isso também, né, Rodney? Tudo que acontece é a ideia dele. É a ideia dele. Tudo sai daquele cabeção que ele tem. Verdade. Aquele cabeção. Verdade. E o cabeção ou daquele barrigão que ele tem, porque ele tem uma barriga monstruosa e 1,50 m de altura. Verdade. Meu Deus do céu. Mas é verdade, ué. Eu sei, mas calma, gente. Não, mas é verdade. Eu não consigo mais saber qual é qual. O que é maior, se é a cabeça ou a barriga? Não, eu estou falando das rádios. Eu não sei. Não, desculpa, tá vendo? Agora até eu fui politicamente incorreto agora. Não, mas é difícil de saber, né? Você só sabe, João, porque de repente toda semana eu estou falando aqui das Não, é a única maneira. Se você parar, não sabe. Por exemplo, tudo bem, nós somos especializados, nós que somos do meio, nós acompanhamos, a gente sabe mais ou menos o que está acontecendo. Agora, imagina quem é ouvinte tradicional da emissora. O camarada vai dormir ouvindo a Prime FM, depois liga, tá lá Estilo FM. Aí o cara, mudaram a rádio que eu gosto, nem mexeu na programação musical. Aí o cara desliga, passa a ouvir outra coisa, porque justamente por causa dessa mudança. Hein, Rodney? Oi? É sobretudo uma falta de respeito como ouvinte, né? O coitado, o ouvinte acaba ficando maluco, né? Pois é. Agora, assim, o que a gente tem que falar aqui, uma coisa a gente tem que ser justo com o Abreu. Em 2 rádios ele não mexe. A Top FM e a Kiss, que são 2 rádios aí que dão retorno, seja de audiência, seja publicitário. Então, nessas 2 rádios ele não mexe, pelo menos até agora. A Top ele teve que mexer por causa de outras questões aí, né? De questão de potência, mas a Kiss FM está lá no mesmo lugar que sempre, então realmente é uma emissora que o camarada que desliga num dia à noite, quando vai ligar, tá a mesma rádio no dia seguinte. O que eu fico impressionado é como que o pessoal da Kiss nos Estados Unidos não processou ainda esse maluco, verdade, entendeu? Tem na Inglaterra também, se eu não me engano. Tem tudo sim. quanto é lugar, mas eu acho que porque talvez eu acho que o dono da Kiss lá não registrou aqui. Pode ser também. Pode ser por isso. Se o dono da Kiss registrasse... Vai ver que ele não tem registrado internacionalmente, né? Pode ser também. Registrou localmente. Pode ser. Eu não ia imaginar, o dono da Kiss lá nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou no país de origem, né? Não ia imaginar que, Kiss aqui no Brasil ia ser nome de rádio, nem o cara nos mais
completos devaneios dele, ele iria imaginar isso. É, verdade. Então, não, então coisa... por isso que até hoje ele usa o nome. Isso aí, você vê, João, já tem muito tempo assim, né? Já tem, a Kiss FM já tem quase o quê? Mais de 20 anos. Verdade. Né? Tem, ela também teve um período que ela teve fora do ar, mas realmente é uma... Ela chegou a ficar fora do ar por quê, hein? Porque ela chegou a ficar fora do ar porque por uma composição lá de rádios, o Abreu... É porque assim, ela era uma rádio eminentemente classic rock. Tá. Isso. Só que ela tocava rock dos anos 50 e 60. Isso. Aí ela saiu do ar e ela voltou agora com essa característica já sendo um pouquinho com o conceito de classic rock, mas com um espectro mais amplo. Então eles vão até os anos 80, tem coisa aí da década passada, enfim. Então ele tirou a rádio do ar para que fossem feitos esses ajustes. Entendi. E ele era sócio também da Alfa, né? Isso, era sócio da Alfa FM. Aí o cara não aguentou o tranco, vendeu uma rádio e comprou a parte dele e tchau, né? Pois é, né? E fez muito bem, né? Porque a Alfa FM hoje está no top 4, né? Top 4. Isso mesmo. Está entre as 4 mais ouvidas aí da cidade de São Paulo. Ou seja, foi um investimento muito bem feito. É verdade, porque se deixar... Eu te juro por Deus, eu não consigo entender o que se passa na cabeça do Abreu. Não dá para entender. O ouvinte dorme hoje ouvindo uma rádio adulta, amanhã essa rádio liga, é axé. A semana que vem é pagode. Depois é gospel, depois é sertaneja. Eu não consigo entender, ele parece o Silvio Santos. É o Silvio Santos do rádio. É impressionante. O Silvio Santos, ele mexe nos horários do SBT. O Paulo Abreu, ele mexe na rádio toda, né? Nos diversos veículos, né? Você já pensou se ele conseguisse colocar uma televisão no ar, como seria? Já tem, né? Já tem a emissora, tem lá a Top TV, que são clipes de sertanejo. Aí tem uma outra emissora que é a Kiss, que são clipes de rock. E tem uma emissora aí que é a TV da cidade, que até hoje toca uma vinheta lá, que roda uma vinheta lá com pontos turísticos de São Paulo, até agora não... Mas canais abertos? Canais abertos, tá no digital, aqui, pelo menos aqui na capital. O HF ou o VHF? Eu não sei agora se com a TV digital caiu essa divisão de UHF ou VHF, mas... Não sei. Aí nunca vi. Nem sabia que tinha. Eu nem sabia que tinha esse negócio, nem eu, nem o Flávio. Como nós somos ignorantes. Nossa, nunca ouvi falar nesses canais. Aqui em São Paulo, né? Imagina que é em São José... Deve ser local, né? Não deve ter um retransmissor aqui. Não deve ter retransmissor aqui. A não ser que ele coloque a cabo um dia, né? Vai saber. Não, a cabo acho que não vai colocar, não. Só TV aberta mesmo. Mais alguma coisa, Rodney? Não, é isso, João. Só isso? Não tem mais nada do Abreu? Não, a gente já falou demais, né? Verdade. Cara chato. Hoje falou bastante dele. Então essas foram as notícias da semana no meio do rádio. Eu volto na semana que vem. E eu deixo o convite aqui para que todo mundo acesse radioamantes.wordpress.com e lá a gente atualiza, então, tudo que de melhor acontece no rádio. Essa semana foi cheia, né? Então, muita coisa que eu tive que colocar lá no blog. Você por acaso está com gripe? Por acaso eu estou com gripe. Nota-se. Pois é. É gripe ou é ácaro? Não, é gripe mesmo. Gripe. Tá. Então toma Resfenol, 2 comprimidos de uma vez, você já dorme, quando você acordar depois de 4 horas, você toma mais 2. Eu sem querer fazer merchan, mas eu estou tomando um comprimido parecido. Qual é? Esse é Tiriqué. Não, eu não vou fazer merchan, né? Pode fazer, se alguém tiver com grupo... Não ganha nada. Eu estou tomando, assim, é ótimo para dormir. Eu não sei se resolve o caso da minha gripe. Não, tá resolvendo, mas assim, eu durmo que é uma beleza, viu? Que bom. Que coisa boa. Que bom. Abraço para você, até sexta, Rodney. Marcelo de Sena. Até a semana que vem. Até a semana. Tchau. Grande fim de semana. Abraço, Rodney. Tudo de bom. Ô, Flávio. Oi.